Olá, amigos leitores, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura. Hoje é a sala de número 123 do nosso plano de 365 dias. E hoje, com a graça do nosso bom Deus, vamos concluir mais um livro. Então já abra aí a sua Bíblia em Juízes, capítulo 19. Vamos fazer a nossa oração e seguiremos com a leitura. Senhor Deus e Pai, louvamos ao Senhor, exaltamos Teu santo nome, rendemos graças a Ti, porque o Senhor é muito bom, misericordioso Deus. Pela Tua permissão, estamos aqui reunidos mais uma vez nessa sala de leitura para lermos, interpretarmos a Tua palavra. Fala o nosso coração, oramos em nome de Jesus. Amém. Juízes, capítulo 19, versículo 1. Seguiremos então com a nossa leitura. E sucedeu naqueles dias, quando não havia rei em Israel, veja o refrão, sendo repetido, Não havia rei em Israel e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Então, mais uma história, o autor do livro de Juízes vai trazer aqui para nós. Sucedeu naqueles dias, quando não havia rei em Israel, havia um certo levita hospedado no lado do monte Efraim, que tomou para si uma concubina de Belém de Judá. E a sua concubina agiu como prostituta contra ele e foi-se embora dele para a casa do seu pai, para Belém de Judá, e esteve lá durante 4 meses inteiros. Veja, esse agiu como uma prostituta, porque naquele tempo, como nós temos lido aqui já nas leis de Moisés, que não havia permissão para que a mulher deixasse o seu marido. Então, ao deixar o seu marido sem motivo e voltar para a casa do seu pai, então ela estaria agindo como uma prostituta. Por isso que a Bíblia fala isso. Apesar dela ter ido embora, agido como uma prostituta, abandonado ele vai atrás dela. Versículo 3, depois de 4 meses, E o seu marido se levantou e foi atrás dela, para conversar amigavelmente com ela e para trazê-la de volta, tendo consigo o seu servo e um par de jumentos. E ela o trouxe para a casa do seu pai. E, quando o pai da donzela o viu, ele alegrou-se em encontrá-lo. E o seu sogro, o pai da donzela, o deteve. E ele permaneceu com ele por 3 dias. Assim, eles comeram e beberam e ali se alojaram. E sucedeu no 4º dia, quando eles levantaram cedo pela manhã, que ele se levantou para partir. E o pai da donzela disse ao genro: Consola o teu coração com uns bocados de pão, e depois segue o teu caminho. E eles se assentaram e comeram e beberam os 2 juntos, pois o pai da donzela havia dito para o homem: Fica contente, rogo-te, e demora-te a noite toda, e deixa com que o teu coração se alegre. E quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu com ele, e por isso ele voltou a se alojar ali. Então, ficou mais um dia. E ele se levantou cedo pela manhã, no 5º dia, para partir, e o pai da donzela disse: Consola o teu coração, rogo-te. E eles se demoraram até a tarde, e ambos comeram. E quando o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu servo, o seu sogro, o pai da donzela, disse: Eis que agora o dia se aproxima do anoitecer. Rogo-te que te demores a noite toda. Eis que o dia chega ao fim. Aloja-te aqui, para que o teu coração possa se alegrar, e amanhã toma cedo o teu caminho, para que possas ir para a tua casa. Porém, o homem não quis se demorar naquela noite, mas se levantou e partiu.
e veio até diante de Jebus, que é Jerusalém, e com ele havia 2 jumentos selados, e a sua concubina também estava com ele. E quando eles estavam junto a Jebus, o dia já estava bem declinado, e o servo disse ao seu mestre: Vem, rogo-te, e tornemo-nos para dentro desta cidade dos Jebuseus e nela nos alojemos. E o seu mestre lhe disse: Não nos desviaremos para uma cidade de estrangeiro, que não é dos filhos de Israel. Nós atravessaremos para Gibeá. E ele disse ao seu servo: Vem e aproximemo-nos de um destes lugares para nos alojarmos a noite toda em Gibeá ou em Ramá. E eles passaram adiante e seguiram seu caminho. E o sol baixou sobre eles quando eles estavam junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. E eles viraram para aquele lado para entrar e se alojar em Gibeá. E quando ele entrou, assentou-se em uma rua da cidade, pois não houve homem algum que os recebesse na sua casa para alojamento. E eis que um homem idoso vinha do seu trabalho no campo, ao anoitecer, e que também era do monte Efraim, e ele hospedou-se em Gibeá. Mas os homens do lugar eram benjamitas. E quando ele levantou os olhos, viu um viajante na rua da cidade. E o homem idoso disse: Para onde vais? E de onde vens? E ele lhe disse: Nós estamos passando desde Belém de Judá em direção à encosta do monte Efraim. Sou de lá. E fui a Belém de Judá, mas agora estou indo para a casa do Senhor, e não há homem que me receba na sua casa. Contudo, há feno e forragem para os nossos jumentos, e também há pão e vinho para mim, para minha criada e para o moço que está com os teus servos. Não há falta de nada. E o homem idoso disse: A paz seja contigo. De qualquer modo, deixa com que todas as tuas necessidades repousem sobre mim. Somente não te alojes na rua. Então, esse levita, ele disse: Olha, estou procurando um lugar para ficar, não vou dar trabalho, tenho comida para o meu animal, tem comida para mim, para minha mulher, né? para o meu servo. Mas ainda assim esse homem idoso, ele disse: repousa, não fica na rua e pode deixar que vai recair sobre mim todas as suas necessidades. Versículo 21. Assim ele o trouxe para sua casa e deu forragem para os jumentos, e eles lavaram seus pés e comeram e beberam. Ora, enquanto eles alegravam seus corações, eis que os homens da cidade, certos filhos de Belial, cercaram a casa ao redor e bateram na porta e falaram com o dono da casa, o homem idoso, dizendo: Traz para fora o homem que entrou na tua casa, para que possamos conhecê-lo. Lembram que ontem houve uma citação de que as pessoas estavam vivendo como na época de Sodoma e Gomorra? Você vê hoje aqui mais uma coisa bem semelhante, né? Vocês se lembram que quando os anjos foram visitar a Ló, na cidade de Sodoma e Gomorra, quando eles entraram na casa, os homens da cidade queriam possuir os próprios anjos. A mesma atitude aqui de Ló, esse homem idoso vai ter. Porém, em Sodoma e Gomorra, aqueles homens não conseguiram possuir, né, os anjos, porque eram anjos e não permitiram. Houve ali aquela situação de cegueira e tal. Agora aqui a coisa ficou feia. Vamos ver. Versículo 23. E o homem, o senhor da casa, saiu até eles e lhes disse: Não, meus irmãos, não, eu insisto convosco, não procedei assim impiamente. Vendo que este homem veio à minha casa, não façais esta loucura. Vede, aqui está a minha filha, uma virgem, e a sua concubina. Estas eu trarei agora para fora, e podeis humilhá-las, e com elas fazer o que lhes parecer bom. Mas não façais tamanha vileza a este homem. Os homens, porém, não quiseram atentar a ele. Assim, o homem pegou a sua concubina e colocou-a para fora, junto a eles. E eles a conheceram e dela abusaram a noite toda até a manhã. E quando o dia começou a raiar, eles a deixaram partir. Que coisa terrível. Que coisa terrível.
Então, ao alvorecer do dia, a mulher chegou e caiu junto à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava, até que houve luz. E o seu senhor se levantou pela manhã, abriu as portas da casa e saiu para tomar o seu caminho. E eis que a mulher, a sua concubina, estava caída à porta da casa, e as suas mãos estavam sob a soleira. E ele lhe disse: levanta-te, vamo-nos. Porém, não houve resposta. Então, o homem a colocou sobre um jumento, e o homem se ergueu e seguiu para o seu lugar. E quando ele havia chegado à sua casa, pegou uma faca e usou-a na sua concubina e a dividiu, junto com os seus ossos, em 12 pedaços, e a enviou para todos os termos de Israel. Meu Deus, esquartejou, né? E foi assim que todos os que viram isso disseram: nunca se fez ou viu algo assim desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Considerai-o, tomai conselho e falem o que pensam. Então, o levita mandou um recado para as 12 tribos e mandou um pedaço da mulher, né, falando o que eles fizeram com ela. E falou: foi uma coisa muito terrível, vamos nos reunir, eu quero um conselho. O que a gente vai fazer diante disso? Capítulo 20. Então, todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se reuniu como um só homem, desde Dan até Berseba, com a terra de Gileade junto ao Senhor em Mispá. E os chefes de todos os povos, de todas as tribos de Israel, apresentaram-se na Assembleia do povo de Deus, 400.000 homens a pé, que desembainhavam a espada. Ora, os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam subido até Mispá. Então disseram os filhos de Israel: contai-nos, como foi esta impiedade? E o levita, o marido da mulher que foi morta, respondeu e disse: eu cheguei a Gibeá, que pertence a Benjamim, eu e a minha concubina, para nos alojarmos. Então isso aconteceu em Benjamim, certo? E os homens de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa ao redor à noite, e pensaram em me matar, e a minha concubina eles violentaram de forma que ela está morta. E peguei a minha concubina e a cortei em pedaços, e a enviei para todas as partes da região da herança de Israel, pois indignidade e loucura foram cometidas em Israel. Eis que vós todos sois filhos de Israel, dai-me aqui o vosso conselho e orientação. Então, e todo o povo se ergueu como um homem, dizendo: nenhum de nós irá para sua tenda, tampouco algum de nós tornará para sua casa. Porém, isto será o que faremos a Gibeá: nós subiremos por sorteio contra ela. Então, um de cada vez, vamos sortear, vamos ver quem vai primeiro. Tirar a sorte, vocês já sabem que isso era feito, era um costume da época, e na presença do Senhor. Vamos ler aqui. E tomaremos 10 homens de cada centena de todas as tribos de Israel, e uma centena de 1 milhar, e 1 milhar de 10.000, para transportar provisões para o povo, para que eles possam fazer, quando chegarem em Gibeá, de acordo com toda a loucura que operaram em Israel. Assim, todos os homens de Israel se reuniram contra a cidade, unidos como um só homem. E todas as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que iniquidade é esta que se fez entre vós? Agora, portanto, entregai-nos os homens, os filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que possamos levá-los à morte e lançar fora o mal de Israel. Entretanto, os filhos de Benjamim não quiseram atentar à voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. Mas os filhos de Benjamim se reuniram a partir das suas cidades em Gibeá para sair em batalha contra os filhos de Israel. E os filhos de Benjamim foram contados, naquela ocasião, a partir das cidades,
26 mil homens que desembainhavam a espada, além dos habitantes de Gibeá, que somavam 700 homens escolhidos. No meio de todo este povo havia 700 homens canhotos escolhidos, cada qual era capaz de arremessar pedras à largura de um fio de cabelo e não errar. Bem treinados. E os homens de Israel, além de Benjamim, somavam 400 mil homens que desembainhavam a espada, e todos estes eram homens de guerra. E os filhos de Israel se levantaram e subiram até a casa de Deus, e pediram conselho a Deus, e disseram: qual de nós subirá primeiro à batalha contra os filhos de Benjamim? E o Senhor disse: Judá subirá primeiro. E os filhos de Israel se levantaram pela manhã e acamparam diante de Gibeá. E os homens de Israel saíram à batalha contra Benjamim, e os homens de Israel se colocaram em ordem para lutar contra eles em Gibeá. E os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e destruíram por terra, naquele dia, 22 mil israelitas. Então, os filhos de Benjamim ainda estavam prevalecendo contra os filhos de Israel. E o povo, os homens de Israel, animou-se e prepararam novamente a sua batalha em ordem, no local onde eles se puseram em ordem no primeiro dia. E os filhos de Israel subiram e choraram diante do Senhor até o anoitecer e pediram o conselho do Senhor, dizendo: devo subir novamente em batalha contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E o Senhor disse: sobe contra ele. E os filhos de Israel chegaram mais perto dos filhos de Benjamim no segundo dia. E Benjamim saiu contra eles desde Gibeá no segundo dia, e destruíram novamente por terra 18 mil homens dos filhos de Israel. Todos esses desembainhavam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e chegaram até a casa de Deus e choraram e se assentaram diante do Senhor e jejuaram naquele dia até o anoitecer e ofereceram ofertas queimadas e ofertas de paz diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, pois a arca do pacto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, o filho de Eleazar, o filho de Arão, ficava de pé diante dela naqueles dias. Era dessa forma que se consultava o Senhor. Esse era o sacerdote ungido, a arca era a representatividade, da presença de Deus, enfim. Essa era a forma correta. Por isso que na leitura de ontem eu falei para vocês que Mica estava errando em ter um lugar para deuses, em ter um sacerdote que ele mesmo consagrou, enfim, toda aquela situação, Bom, os filhos de Israel consultaram o Senhor, pois a arca do pacto de Deus estava ali naqueles dias. Versículo 28. E Finéias, o filho de Eleazar, o filho de Arão, ficava em pé diante da arca naqueles dias, dizendo: sairei eu novamente em batalha contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou devo cessar? E o Senhor disse: sobe, pois amanhã eu os entregarei na tua mão. Israel posicionou homens deitados em espera ao redor de Gibeá. E os filhos de Israel subiram contra os filhos de Benjamim no terceiro dia e se posicionaram em ordem diante de Gibeá, como nas outras vezes. E os filhos de Benjamim saíram contra o povo e foram atraídos para longe da cidade. E eles começaram a ferir o povo e a matar, como nas outras vezes, nos grandes caminhos, dos quais um sobe até a casa de Deus e o outro para Gibeá pelo campo, cerca de 30 homens de Israel. E os filhos de Benjamim disseram: eles estão abatidos diante de nós, como na primeira. Porém, os filhos de Israel disseram: fujamos e os atraiamos da cidade para os grandes caminhos. E todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se posicionaram em ordem em Baal-Tamar. E os de Israel, que estavam deitados em espera, saíram dos seus lugares, dos prados de Gibeá. E ali vieram contra Gibeá 10 mil homens escolhidos de todo Israel, e a batalha foi severa, mas eles não sabiam que o mal estava perto deles. E o Senhor feriu Benjamim diante de Israel, e os filhos de Israel destruíram os benjamitas. Naquele dia, 25.100 homens, todos esses desembainhavam a espada. Assim, os filhos de Benjamim viram que foram feridos, pois os homens de Israel deram lugar para os benjamitas, porque confiaram nos que estavam deitados,
e deitados em espera, os quais haviam posicionado ao lado de Gibeá. E os homens que ficaram deitados em espera se apressaram e investiram contra Gibeá. E os homens deitados em espera se aproximaram e feriram toda a cidade com o fio da espada. Sabe que esses homens deitados é uma tática de guerra, né? Que eles estavam dormindo. Então, alguns homens ficaram deitados, agachados, escondidos, para que eles não vissem, né? E que no momento oportuno eles se levantariam. Versículo 38. Ora, havia um sinal indicado entre os homens de Israel e os deitados em espera. Esses deveriam fazer com que uma grande chama com fumaça se levantasse da cidade. E quando os homens de Israel se retiraram da batalha, Benjamim começou a ferir e a matar dos homens de Israel cerca de 30 pessoas, pois diziam: seguramente eles estão abatidos diante de nós, como na primeira batalha. Porém, quando o fogo começou a subir da cidade com uma coluna de fumaça, os benjamitas olharam para trás de si, e eis que o fogo da cidade ascendia aos céus. E quando os homens de Israel se viraram novamente, os homens de Benjamim estavam atordoados, né? Seria a palavra, pois viram que o mal lhes havia sobrevindo. Portanto, eles viraram as suas costas diante dos homens de Israel no caminho do deserto, mas a batalha os alcançou, e eles destruíram no meio deles os que saíram das cidades. Assim, eles cercaram os benjamitas ao redor, e os perseguiram e os esmagaram com facilidade contra Gibeá, na direção do sol nascente. E tombaram ali de Benjamim 18.000 homens, todos esses eram valentes. E eles se viraram e fugiram em direção ao deserto, até a rocha de Rimom, e eles colheram no caminho 5.000 dos seus homens, e os perseguiram ferozmente até Gidom, e mataram 2.000 deles. De modo que todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que desembainhavam a espada. Todos esses eram homens valentes. Porém, 600 homens se viraram e fugiram para o deserto, até a rocha de Rimom, e permaneceram na rocha de Rimom durante 4 meses. E os homens de Israel se voltaram novamente contra os filhos de Benjamim e os feriram com o fio da espada, tanto homens de cada cidade como os animais. E tudo o que veio à mão, eles também atearam fogo a todas as cidades às quais chegaram. Vocês perceberam que isso aqui é uma briga de irmãos, né? Benjamim era irmão deles, né? A tribo de Benjamim era também do mesmo povo, né? Do mesmo povo, mas houve toda essa confusão. Os benjamitas não quiseram entregar os filhos de Belial, que cometeram aquela situação drástica, né? E eles fizeram guerra contra eles. Capítulo 21. Ora, os homens de Israel haviam jurado em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha como esposa a Benjamim. Então, eles fizeram um juramento, falaram: olha, por causa disso, nenhum de nós vai dar, nenhuma das nossas filhas, nenhuma das nossas mulheres vai casar com homens de Benjamim. E o povo chegou à casa de Deus e ali permaneceu até o anoitecer diante de Deus. E ergueu a sua voz e chorou amargamente e disse: ó Senhor, Deus de Israel, por que isso sucedeu em Israel? Que hoje deveria haver uma tribo faltante em Israel. E sucedeu o quê? Pela manhã o povo se levantou cedo e ali erigiu um altar e ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz. E os filhos de Israel disseram: quem há dentre todas as tribos de Israel que não subiu com a congregação até o Senhor? Pois eles haviam feito um juramento solene acerca daquele que não subisse até o Senhor em Mispa, dizendo: este certamente será levado à morte. E os filhos de Israel se arrependeram no lugar de Benjamim, o seu irmão, e disseram: há uma tribo cortada de Israel nesse dia. Como providenciaremos esposas para aqueles que restam? Já que juramos pelo Senhor que não lhes daremos as nossas filhas por esposas. E eles disseram: qual das tribos de Israel não subiu até o Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade havia vindo à assembleia,
pois o povo estava contado, e eis que não havia ali nenhum dos habitantes de Jabes de Gileade. E a congregação enviou para lá 12.000 homens mais valentes e lhes ordenou, dizendo: Ide e feri os habitantes de Jabes de Gileade com o fio da espada, com as mulheres e as crianças. E isto é o que fareis: vós destruireis por completo todos os machos e toda mulher que tenha se deitado ao lado de homem. E eles encontraram, no meio dos habitantes de Jabes de Gileade, 400 virgens, que não haviam conhecido o homem, pois não se deitaram com nenhum macho. E eles as trouxeram para o acampamento de Siló, que fica na terra de Canaã, e a congregação inteira mandou alguns falarem aos filhos de Benjamim, que estavam na rocha de Rimom, para chamá-los pacificadamente. Então, eles se reuniram, uma tribo faltou, e era ordem, quando fosse convocado, todos teriam que ir. Quem foi que faltou? Faltou essa tribo aqui, esse grupo, Jabes de Gileade. Então, como punição, mandaram 12.000 homens matar todos os homens, crianças e mulheres que não eram mais virgens. Sobraram 400 mulheres virgens. Eles estavam precisando de mulheres para dar como esposas aos de Benjamim, para aquela tribo não morrer de vez, né? Não acabar. Era um dos irmãos deles, né? Então, eles trouxeram essas 400 mulheres e mandou chamar alguns dos filhos de Benjamim pacificamente. Não vai ter briga, vem até aqui. Versículo 14. E Benjamim retornou naquela hora e lhes deram esposas, as quais tinham sido salvas com vida das mulheres de Jabes de Gileade. E mesmo assim, elas não lhes foram suficientes. E o povo se arrependeu no lugar de Benjamim, porque o Senhor havia feito uma brecha nas tribos de Israel. Então, os anciãos da congregação disseram: como providenciaremos esposas para aqueles que restam, já que as mulheres de Benjamim estão destruídas? E eles disseram: deve haver uma herança para eles que escaparam de Benjamim, para que uma tribo de Israel não seja destruída. Então, a gente precisa resolver isso. Eles têm que ter herança, eles têm que casar. Essa tribo não pode acabar. Versículo 18. Todavia, não podemos dar-lhes esposas dentre as nossas filhas, pois os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito seja o que der uma esposa a Benjamim. Então, eles disseram: eis que há uma festa do Senhor em Siló, anualmente, em um lugar que fica ao lado norte de Betel, no lado leste da estrada que vai descer de Betel até Siquém e ao sul de Lebona. Por isso, eles ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide e deitai-vos em espera nos vinhedos. Fiquem nos vinhedos abaixados, escondidinho. E vede, e eis que, se as filhas de Siló vierem dançar em danças, então sai dos vinhedos e cada um dos vossos homens pegue a sua esposa dentre as filhas de Siló, e ide para a terra de Benjamim. E será que, quando seus pais ou seus irmãos vierem até nós para se queixarem, nós lhes diremos: sede-lhes favoráveis por nossa causa, porque não reservamos para cada homem a sua esposa na guerra, pois vós não lhes destes neste momento, para que vós não sejais culpados. E os filhos de Benjamim assim o fizeram, e tomaram esposas para si, segundo o seu número, daquelas que dançaram, as quais eles pegaram. E eles foram e retornaram para a sua herança, e reformaram as suas cidades, e nelas habitaram. E os filhos de Israel partiram dali naquela hora, e cada homem para a sua tribo e para a sua família, e dali saiu cada qual para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Encerra assim o autor deste livro de Juízes com esse refrão: não tinha rei em Israel, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Aprendemos muito com essa leitura. Glória a Deus. Coloque aí nos comentários. Graças a Deus, mais um livro concluído. Vamos em frente. Amanhã a gente continua. Amanhã nós teremos, se Deus quiser, né, uma visão panorâmica desse próximo livro, e assim vamos crescendo em conhecimento, sabedoria e debaixo da graça de Deus. Vou ficando por aqui. Eu tenho um culto daqui a pouquinho. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.